Um disclaimer antes de começar esse vídeo. Tá verão aqui no Paraná, tá muito quente e eu passei esse vídeo suando horrores. Então se você se incomoda com isso, faz uma vaquinha para eu comprar um ar-condicionado, por favor. Poucas pessoas conseguem capturar tão bem o senso de estranheza das histórias de terror japonesas quanto o Junji Ito. E isso faz com que até as obras mais medianas dele sejam muito interessantes. Olá! Sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fiô e no vídeo de hoje eu te convido a conhecer algumas das assombrações e lendas urbanas do Japão, enquanto a gente foge de uma vizinha muito sinistra e se depara com rostos nos túmulos de um cemitério. Junji Ito tá vindo com tudo e se tornando um nome bem importante para esse ano. Logo mais a gente vai ter um anime só com histórias dele na Netflix e também boatos que vai ter uma adaptação de Uzumaki ainda esse ano. Eu já tô com um vídeo engatilhado para soltar essa semana ainda, só que hoje eu vou continuar enaltecendo esse mestre do terror, falando de contos de horror da Mimi. A Dark Side Books acabou de lançar esse mangá, tá super bonito e é cheio de historinhas baseadas em lendas urbanas japonesas, e eles me mandaram uma edição para eu poder contar tudo o que eu achei para vocês. Então tamo aqui. Mas antes da gente se deparar com muitos fantasmas e assombrações, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. Junji Ito é um autor e mangaka japonês, nascido em Nakatsugawa, na prefeitura de Gifu. Desde cedo, ele se tornou uma das maiores referências quando o assunto é horror, tendo publicado dezenas de mangás que vão desde o horror cósmico e etéreo até histórias cotidianas com pitadinhas sobrenaturais. Só que para falar de contos de horror da Mimi, eu preciso inserir mais dois nomes aqui, que são o Hirokatsu Kihara e também o Ishiro Nakayama. Os dois são escritores japoneses que na década de 90 começaram um projeto bem ambicioso chamado Shin Mimibukuro, uma série de 10 livros que conta com 99 histórias de terror. Para fazer isso, eles foram muito influenciados pelo Hyaku Monogatari Kaidankai, ou também conhecido como o Jogo das 100 Velas, que é uma brincadeira tradicional e folclórica do Japão. Nela, você reúne seus amigos em uma casa e acende 100 velas, e ao longo de algumas noites vocês vão contando histórias de terror. A cada história contada, uma vela é apagada, e quando a última história é contada e a última vela é apagada, supostamente aparece um fantasma, uma assombração, para fazer aquela visitinha. Então eles pegaram toda essa ideia e transformaram nessa série de livros que já tinha sido adaptada também para filme e para uma série de TV. Eis que entre 2002 e 2003, o Junji Ito foi convidado para fazer a adaptação de algumas das histórias do Ishiro e do Hirokatsu. E assim surgiu esse mangazinho aqui, Contos de Horror da Mimi, só que não é uma adaptação tradicional. Aqui o Junji Ito faz várias mudanças e tem muita liberdade criativa para contar a história que ele queria contar. Para começar, a gente tem uma protagonista de todas essas histórias, que é a Mimi. E ele também fez algumas alterações para que esses contos se adequassem melhor ao formato de mangá. Além disso, das 99 histórias que estão presentes na série antológica, ele adaptou apenas algumas, tanto que essa edição só tem 9 continhos. Dando uma opinião geral, eu gostei desse mangá. Eu acho que tem coisas ótimas aqui e é sempre bom ver o Junji Ito fazendo todas as maluquices que só ele consegue fazer. Mas eu também não vou mentir, eu não achei nada genial e nada indispensável. Tem histórias muito melhores do autor. Só que ainda assim, se você já é um fã do Junji Ito e já está familiarizado com as obras mais importantes dele, eu acho que essa edição aqui vai ficar muito bonita na sua estante. Então eu recomendo, mesmo não achando nada muito espetacular. Como eu disse, esse mangá conta com 9 histórias. São elas: A Coisa em Cima do Poste, A Mulher ao Lado, O Barulho na Relva, Na Companhia dos Túmulos, A Praia, A Sós com Ela, O Círculo Carmesim, A Placa no Campo e também O Boneco de Assombração. Eu não vou falar sobre elas individualmente, até porque tem histórias muito curtinhas aqui,
mas eu quero comentar algumas que me chamaram mais atenção. Antes disso, é importante ressaltar que quase todas as histórias, com exceção da última, O Boneco de Assombração, são protagonizadas pela Mimi, que é uma menina que nasceu e cresceu na região centro-sul do Japão e que está sempre metida no meio de alguns eventos sobrenaturais. Ela tem também um namorado, que é o Naoto, que é um grande babaquinha que nunca acredita nas histórias que ela conta. E boa parte das histórias, tanto da série de livros original quanto desse mangá, são influenciadas fortemente pelas lendas urbanas japonesas. Então aqui a gente entra em contato com essas narrativas orais mais famosas lá do Japão. O Barulho na Relva é uma das minhas favoritas. Aqui a gente acompanha a Mimi e o Naoto que estão andando ali em uma floresta quando eles se deparam com uma cena muito macabra. Um corpo enforcado e pendurado em uma árvore. Esse corpo se comporta de um jeito bem esquisito e começa a fazer uma série de barulhos que assusta muito os protagonistas. E é aí até onde eu acho muito engraçado que o fudido do Naoto não acredita em nada do que a Mimi fala, mesmo vivenciando algumas das experiências pelas quais ela vivencia também. Esse conto consegue passar uma atmosfera super sinistra e super cruel, ao mesmo tempo em que ele é muito intricado no folclore japonês, especialmente por conta dos paralelos que essa história faz com a Aokigahara, a tradicional e muito conhecida Floresta dos Suicídios. Outro conto que me chamou muita atenção foi Na Companhia dos Túmulos. Nesse aqui, a Mimi se muda para uma nova casa que fica em frente a um cemitério. E noite a noite ela começa a ficar muito assustada porque ela começa a perceber que as lápides do cemitério estão se virando em direção a ela, quase como se estivessem observando. Eu gosto muito de como Junji Ito consegue incorporar alguns detalhes culturais e sociais do Japão nessa história. Lá, por conta da superpopulação, os cemitérios pararam de sepultar as pessoas, e em vez disso, quase todos os mortos são cremados. E essa cultura acabou criando uma série de mitos e superstições com relação aos cemitérios que ainda enterram seus mortos. Agora, eu acho que as minhas 3 histórias favoritas desse mangá são A Praia, A Sós com Ela e O Círculo Carmesim. E todas por um motivo bem diferente. A Praia traz a Mimi e o Naoto viajando com alguns amigos para o litoral. Lá eles conhecem uma garota muito estranha que trabalha num quiosque local e que traz um mau presságio muito terrível para um dos amigos. Essa história é bem interessante por trazer esse contraste entre histórias mais antigas, que já se tornaram parte de um imaginário popular, com as novidades trazidas pela tecnologia. Eu não quero entrar em muitos detalhes aqui, mas existe toda uma questão associada a fotos que, quando são reveladas, mostram alguns acontecimentos bizarros e sobrenaturais. A Sós com Ela é a história mais melancólica e mais bonita dessa edição. Aqui a gente acompanha o fantasma de uma mulher que tenta se comunicar com sua filha que ainda está viva. E assim, é muito tocante, ao mesmo tempo em que não cai em alguns clichês que a gente já está acostumado a ver em alguns filmes de J-horror, como O Chamado e O Grito. O Círculo Carmesim é o meu conto favorito dessa coletânea de longe. É a história desse buraco que fica enterrado no subsolo de uma casa e que tem um círculo estranho nas paredes. Esse círculo é carmesim, é vermelho, e supostamente ele está relacionado ao desaparecimento de várias pessoas. Eu gosto muito desse pela forma que ele trabalha um certo horror cósmico de uma forma bem sutil, mas também muito cativante. De certa forma, ele até me lembra um pouco o Uzumaki, embora não tenha todo o conceito filosófico que está por trás daquela obra e que eu, inclusive, já discuti em um vídeo aqui do canal. Estou deixando aqui para quem quiser assistir. Sem contar que, mais uma vez, sem entrar em muitos detalhes, o Círculo Carmesim também é uma história de talaricagem. E como eu tenho sangue latino fervendo na veia, eu adoro esse tipo de drama. Por mais que eu tenha só falado desses, eu acho que todas as histórias que estão presentes nessa coletânea são muito boas. A Coisa em Cima do Poste e A Placa no Campo, por exemplo, são histórias muito curtinhas, têm pouquíssimas páginas, mas eu acho que elas conseguem passar muito bem essa ideia de um evento cotidiano que começa a ser infectado pela presença do sobrenatural. Aliás, isso é algo que é muito bem realçado pela arte do Jiu-Jitsu, que eu particularmente considero muito bonita.
Ele consegue criar esses cenários idílicos, esses personagens normais e esses eventos que são mundanos, mas que lentamente são contaminados pela presença de forças ocultas. E isso é algo que eu acho que intensifica ainda mais a estranheza por trás dessas histórias. Só que eu também tenho um grande probleminha com esse mangá, que é justamente a Mimi. Eu sou louco pelos personagens que são criados pelo Junji Ito. Eu acho que ele sempre consegue inventar figuras que são muito marcantes e você consegue ter um senso muito claro das motivações e da personalidade desses personagens só de ler as histórias. Com a Mimi, eu acho que é o exato oposto. Eu acho ela uma personagem sem sal, muito blasé, que tá sempre ali chorando pelos cantos porque tá vivendo, tá vendo algo muito sinistro, só que ninguém acredita nela. O coadjuvante dessas histórias, o Naoto, que é o namorado da Mimi, é ainda pior que ela, porque ele só fica fazendo um gaslight fudido com essa coitada, fazendo ela acreditar que tá doida e que nada daquilo que ela tá vivendo é real. E assim, eu tava achando ele insuportável. Tem uma história que ele tá boa, que é justamente o Círculo Carmesim, mas de resto, podia matar. Ao mesmo tempo, eu entendo que essa falta de personalidade da Mimi também é um artifício para dar mais peso para as histórias. Porque ela é uma bicha tão básica que qualquer coisa ao redor dela acaba ficando super uau. Só que ainda assim não tem muita coisa que me prenda a essa personagem. E é até curioso, porque o Junji Ito já conseguiu fazer uma personagem normal em meio a eventos sobrenaturais que é muito interessante. A Kira Goshima, uma das protagonistas de Uzumaki, tinha tudo para ser uma tonta idiota lesada que só fica ali sofrendo porque tá vendo alucinação e coisa envolvendo espiral. Mas pelo contrário, ela tem agência na trama e eu acho ela uma personagem muito intrigante. Enfim, eu gostei de Contos de Horror da Mimi, mesmo achando a protagonista sem sal. Eu realmente gosto muito do trabalho do Junji Ito e eu adoro a forma não só como ele trabalha o horror, mas também a estranheza, esse medo do desconhecido e essa contemplação de algo que está muito além da humanidade. É algo que eu realmente acho muito fascinante nas obras dele. Eu não li os livros do Ishiro Nakayama e do Hirokatsu Kihara, pelo que eu vi, na verdade, eles nem sequer foram publicados no Brasil, mas eu acho muito interessante como o Junji Ito faz aqui algo que ele faz em outra obra que eu vou comentar no vídeo que vai sair em breve aqui. Ele pega essa história, ele pega essa obra e ele está muito mais interessado em puxar a base e criar algo que seja autoral, que seja original dele, em vez de só fazer uma adaptação básica. Enfim, fica a minha recomendação aqui. Se você já gosta bastante do trabalho do Junji Ito, eu acho que esse mangá seria um ótimo adendo para sua coleção. Sem contar que, pelo amor de Deus, é a edição da Dark Side, eles capricham muito, eu não preciso nem dizer. Tem todo esse efeito muito bonito na capa e o corte das páginas é colorido, o que eu sempre acho muito bonito. Eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição o link da loja oficial, caso você tenha interesse e queira adquirir. E para finalizar, eu queria agradecer também a Dark Side Books por ter me mandado esse mangá. Eu adorei ler, mesmo não tendo gostado muito da protagonista, eu me diverti horrores. E queria saber também de vocês. Vocês já leram Contos de Horror da Mimi? O que vocês acharam? Qual que é a sua história favorita? Enfim, deixa aí nos comentários pra gente continuar essa discussão. E caso você acha que eu mereça, dá um helpzinho pro canal, por favor. Não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no Fita Maldita e também de compartilhar esse canal com todo mundo que você conhece, seus amigos, sua família, enfim, para a gente poder expandir cada vez mais essa nossa comunidade. E é claro, para não perder o costume, sempre se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Eu genuinamente queria viver no universo em que o Junji Ito nasceu brasileiro, única e exclusivamente porque eu acho que ninguém conseguiria fazer uma história da perna cabeluda tão bem quanto ele. Inclusive, um beijo, perna cabeluda, representando aí todas as ursas assombradas desse país. Eu te amo.